E fala pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um vídeo, agora uma speed art, um desenho aceleradinho pra gente, uma coisa mais simples. Bom, eu tinha feito esse treino porque eu tenho muita dificuldade com pintura e treinar isso vai me ajudar bastante. Não só esse, mas os que vão vir pela frente. E queria comentar com vocês algumas coisas, por exemplo. Textura. Textura é uma coisa curiosa. Por quê? Porque para fazer textura, geralmente a gente precisa muito trabalho, uma coisa muito bem elaborada. Mas enquanto eu tô fazendo esses treinos, percebi muitas coisas. Por exemplo, enquanto eu tô ali fazendo os detalhezinhos, não precisa literalmente fazer exato, mas fazer um rabiscadinho também não dá muito zoom, porque o zoom ele vai atrapalhar. Pensa, eu fiz muito isso nesse desenho, que essa árvore foi uma das coisas que eu mais fiz bem trabalhado. O resto ficou só simplão. Eu fiquei boa parte do tempo só mexendo nessa árvore. E o que eu posso falar sobre? Bom, ali, além de quando for fazer um desenho muito grande, antes de dar zoom nas partes, nos detalhezinhos, fazer ele ao todo assim, isso vai ajudar, vai poupar um tempinho. Inclusive, é uma das coisas que eu tenho que aprender. Isso foi um treino pra mim, melhorou muito. Ainda tem outras coisas pra melhorar, mas isso já é alguma coisa. E, bem, tá. Essa textura atmosférica, essa neblina atmosférica que o quanto mais longe ela tá, mais embaçado, e mais perto, mais visível, e fazer esse contraste foi uma coisa extremamente complicada, porque na minha cabeça não funciona direito. Como é que eu vou fazer uma coisa que dá pra enxergar e não dá pra enxergar? Como é que eu vou fazer uma coisa assim? Não faz sentido, né? Mas durante esse treino pude ver algumas coisas. Eu não diria que foi o melhor treino que eu já fiz, mas ele rendeu algumas noções que eu não tinha antes. E por isso que eu digo, acima de tudo, eu tava até conversando com o pessoal enquanto fazia esse vídeo, que é, querendo ou não, não importa o quão inteligente, o quão conhecedor dos fundamentos básicos, o quanto você já leu, sem o treino não adianta, tem que ir lá afundar a cabeça e fazer. Afundar a cabeça é um termo bem estranho. Peço até perdão. E, bom, olhando aqui por cima, eu acredito que ficou uma coisa mais ou menos, não ficou aquele baita desenho, mas ainda assim tem uma certa beleza. Mas a beleza que causa nesse desenho é porque eu não consigo chegar no realismo que eu desejo. Então, tipo, o que deixa, na minha opinião, o que deixa esse desenho deveras interessante é o fato dele não estar tão realista. E o fato dele não estar realista é simplesmente pela minha falta de capacidade, não foi tipo uma opção. É que nem aquele pessoal que desenha e você fala, putz, o queixo tá diferente, tá meio errado, né, a perspectiva. E a pessoa olha pra você e fala, então, esse é o meu estilo, né, eu desenho queixo assim. Tá tudo bem? Eu não vou questionar sobre isso, mas esse é aquele estilo que vem não com fundamento, mas vem com uma falta de capacidade de fazer uma coisa. E por causa disso, eu sabia que isso existe, eu tento cuidar muito para evitar esse meu problema. Que é. É engraçado em ver que toda hora eu ficava tirando o zoom e voltando na imagem acelerada. Ficou engraçado, como vocês podem ver. E sempre tentando olhar de longe porque não tava batendo a cor. Desculpa se alguém tiver algum problema, vai ficar meio tontinho com esse vídeo. E quando tava olhando de longe, eu via, não tá batendo a cor. Chegou até um momento que eu tava tentando acertar esse verde do musgo da árvore, que eu simplesmente desisti e falei assim, não, vou pegar e vou selecionar um color pick e acabar logo com esse treino, vai ter outros treinos pela frente. Mas, no geral, o que mais foi aprendido pra mim foi textura, botar uma corzinha. Porque, querendo ou não, esse lance de fazer preto e branco ajuda muito, vai aumentar a sua
sua noção de escuridão, de saturação, não, de contraste, mas ainda assim, sem ter aquela experiência com as cores, os seus desenhos não vão ser tão completos. Porque, beleza, você vai saber fazer um preto e branco, e na hora de passar a cor por cima, a dificuldade ainda vai estar lá. Então é aquele negócio, né? Para ser um artista bom, para fazer um desenho bonito, não pode só treinar uma coisa. Por exemplo, eu já falei anteriormente em outros vídeos que umas coisas que eu mais faço, e toda vez que eu faço, eu garanto que fique mais ou menos bom, é o rosto. Por quê? Porque foi uma das coisas que eu mais treinei. Eu fiquei um bom tempo treinando o rosto, vou continuar. Mas treinar coisa diferente, fazer um carro, uma casa, um cenário, como tá vendo aqui, faz não sei quanto tempo que eu não fazia um cenário. Então, isso é que faz a diferença no aprendizado. Tem uma biblioteca visual vasta. Por exemplo, alguém fala, eu quero uma commission pra você. Inclusive, faz tempo que eu não recebo commission. Se alguém estiver interessado, vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Não vou deixar, mas talvez no futuro. Mas se alguém chegar, eu quero fazer uma commission, chega lá, faz uma floresta com um lobo mau e chapeuzinho, uma coisa meio steampunk, e você chega e fala, beleza. Só que, e a biblioteca visual para fazer aquilo? Não, tudo bem, dá para pegar uma referência, mas você vai ficar se matando para aprender enquanto tá fazendo. Então, ter uma breve noção de tudo que dá para ser feito vai poupar muito tempo, porque você já vai saber, só vai ter que adaptar um pouquinho. Então, o que eu posso dizer sobre isso é: tente coisas diferentes, pinte, preto e branco, colorido, e é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui, ouviu conversando, um abraço e até a próxima.